Olá, queridos amigos, irmãos, aqui, Pastor Pablício Joaquim, vou estar com vocês dando continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. E hoje nós estamos aqui com um novo cenário, como vocês podem ver. Logo mais nós estaremos fazendo mais alguns ajustes e mudanças para que cada vez mais a gente possa melhor estar fazendo com que esse programa seja uma bênção na vida de vocês. Daremos hoje continuidade então ao livro de Hebreus. Especialmente hoje nós vamos estar estudando Hebreus, capítulo de número 10, e vamos ver o que o Senhor tem para a gente nesse estudo. Queria convidá-los então para a gente fazer nossa primeira leitura a partir do versículo 1 até o versículo 4. Vai aparecer em sua tela então esses textos, peço que você acompanhe a leitura juntamente comigo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 1 em diante diz o seguinte: Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova os pecados. Nós veremos então, nesses primeiros versículos de 1 a 4, duas ideias centrais aqui. A ideia de sombra e imagem real, e eu queria estar discutindo um pouco com você quais são os significados dessas coisas. Queria trazer para vocês uma pequena alegoria da filosofia, que é a alegoria de Platão. Platão fala, por exemplo, sobre a caverna. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte cenário: homens acorrentados no fundo de uma caverna, olhando para a parede. Eles não poderiam de maneira nenhuma se mover. Atrás desses homens que estavam acorrentados olhando para a parede, tinha uma outra parede alta atrás deles. E atrás dessa parede que ficava às costas desses homens, outros homens ficavam com uma fogueira, uma luz, projetando com imagens nessa parede para onde os homens estavam olhando no fundo da caverna, algumas sombras. O que essa alegoria da caverna quer nos ensinar? Aqueles homens que estavam sentados olhando para a parede, eles não viam as imagens reais que estavam sendo projetadas atrás deles. As únicas coisas que eles conseguiam ver eram as sombras projetadas ali naquela parede. Só que aqueles homens que viveram toda a vida deles sentados e olhando para aquela parede, eles imaginavam que aquelas sombras eram a realidade. E tudo que eles conseguiam compreender era aquilo. Mas, na verdade, aquilo ali era só sombras projetadas na parede daquilo que eram as coisas reais que estavam ao seu fundo. Essa é mais ou menos a ideia que o autor está trazendo aqui para a gente. Agora vamos ver então qual é o pano de fundo bíblico que vai fazer com que a gente entenda um pouco mais essa passagem. O autor aqui está fazendo referência ao livro de Levíticos e ao Yom Kippur, que é o sacrifício anual da lei de Moisés. Naqueles sacrifícios anuais, nós encontramos ali, nas leis de Moisés, nós encontramos sua definição lá em Êxodo e em Levíticos 16, nós percebemos que ano após ano, o povo deveria ir e oferecer um sacrifício anual pelos os seus pecados. Qual é o questionamento que o autor de Hebreus está levantando aqui para a gente então? O que ele diz é o seguinte: se aqueles sacrifícios que foram todos os anos repetidos e repetidos pudessem livrar os seus ofertantes do pecado, não deveria em um momento cessar esses sacrifícios? Então ele levanta esse questionamento. E quando ele levanta esse questionamento, ele já traz uma resposta no finalzinho do versículo dizendo: visto que sangue de touros e de bodes não pode cessar o sacrifício, então aqueles sacrifícios ali não eram reais, a imagem real do que Deus estaria preparando para os homens. Aquilo ali era só
sombras do que estariam por vir. Qual é o argumento, então, que o autor está trazendo para nós? Primeiro ele diz, como sombras e ofertas de touros não podem tirar o pecado desse povo, pecado dos ofertantes, eles estavam ali, naquele momento, só fazendo algumas sombras do que estaria por vir. Se os sacrifícios fossem suficientes, isso que ele está argumentando, para a expiação, a transformações dos homens, se o sacrifício for suficiente para a transformação dos homens, então aqueles sacrifícios em um momento deveria ter sido cessado. Até o momento dessa carta ter sido escrita, ainda havia esses sacrifícios sendo realizados. O autor de Hebreus está escrevendo aqui por um povo que, como nós já vimos em outros estudos, queria voltar para aquelas práticas do judaísmo. E o objetivo dele aqui agora é fazer que não se tenha a necessidade de voltar àquelas práticas. Voltar àquelas práticas seria um ato de apostasia. E após ele apresentar esse argumento, até o versículo de número 4, que sacrifícios de touros e de bodes não são suficientes para transformar o homem e expiar o seu pecado, ele vai trazer agora uma outra reflexão a partir do versículo 5, queria que vocês lessem comigo. Olha só como o autor vai continuar falando aí. Por isso, ao entrar no mundo, diz, versículo 5, sacrifícios e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste no holocaustos e ofertas pelos pecados. Então ele disse, eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelos pecados, nem com isso te deleitastes. Causas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nesse segundo momento aqui, então, ele vai começar a falar a respeito da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E o que ele está apresentando aqui para a gente? Ele está apresentando que foi preparado para ele um corpo para que ele viesse habitar aqui na terra, para que ele viesse viver entre nós. Nessa sua vinda, ele pôde então obedecer toda a lei de Moisés. Sendo assim, ele foi completamente santo. E agora, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse corpo, obedecendo e cumprindo toda a lei, como nós vemos no Evangelho, ele se torna agora o sacrifício perfeito para pagar e expiar definitivamente os nossos pecados. Então vamos perceber mais uma vez quais são as ideias centrais que estão sendo apresentadas aqui. Ele vai dizer no versículo de número 9, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos entender essa argumentação? Olha só o que diz. Por conta do sacrifício de touros e bodes, não pode remover o pecado. E é por conta disso que Cristo tem que vir ao mundo. O segundo, que remove o primeiro, é a obediência ao Senhor no lugar do sacrifício. Essa parte é muito interessante. O que acontecia com aquele povo? As ofertas que eram realizadas anualmente eram ofertas que faziam com que o povo lembrasse dos seus pecados. Era uma oferta de lembrança. Nós vemos em diversos momentos que o povo de Israel vivia com essas lembranças. Lembranças dos pecados que eles cometeram no deserto, quando desobedeceram ao Senhor.
Depois, quando nós vemos, por exemplo, Neemias, o povo se lembra dos pecados que fez com que aquele povo viesse parar no cativeiro babilônico. O que o autor está dizendo aqui agora é que existe a necessidade de remover aquilo que fazia parte de sacrifícios que trazia a nós somente as lembranças dos nossos pecados, para que se estabeleça algo novo. E esse algo novo é o sacrifício definitivo, perfeito, que remove os nossos pecados. Na continuação do argumento, nós temos: Cristo encarnado atende à vontade de Deus em sua obediência à sua palavra. É nesse ato, então, que nos tornamos santificados no sacrifício feito por Jesus Cristo uma só e única vez. Como nós percebemos que nos primeiros versículos de 1 a 4 estava falando de sombras daquilo que seria realizado no futuro, nós vemos agora que em Cristo foi realizado a realidade, o sacrifício real, perfeito, que de fato, como disse João Batista a respeito do nosso Senhor, o sacrifício que removeu o pecado do mundo. Uma vez esse removido o pecado, uma vez tendo sido perdoado os pecados, não se faz mais necessário a repetição anual dos sacrifícios, ou sacrifícios diários, como o autor também vai trazer aqui nos próximos versículos. Vamos fazer mais uma lida dos próximos versículos para que a gente possa entender essas coisas? Quero que você acompanhe a leitura a partir do versículo de número 11. Olha o que diz aí. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estratos dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelos pecados. O autor aqui de Hebreus, então, vai fazer uma lembrança de uma profecia, de uma promessa feita pelo Senhor. A promessa seria que nessa nova aliança, os homens já não mais teriam a necessidade de apresentar novas e novas ofertas, novos e novos sacrifícios pelos seus pecados, pois o próprio Senhor esquece o pecado daqueles que estão sendo santificados por Cristo. Mas tem algo mais ainda interessante nessa passagem, é que o Senhor também nos promete que Ele não vai mais escrever as suas palavras em tábuas de pedra, mas vai escrever no coração do homem, por meio do Espírito Santo. Então, os homens passam a ser transformados por meio do Espírito Santo. Então, por meio deste selo e novo nascimento em Cristo Jesus, os homens passam agora a ser confrontados pelo Espírito Santo. Os homens agora passam a ter conhecimento do que são os seus pecados. Eles passam a viver não mais segundo os sacrifícios diários ou anuais, mas eles passam a viver segundo a obediência mediante a Cristo Jesus. Tem algo muito interessante que também é dito aqui, que ele fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz nesses versículos a ideia que o Senhor Jesus, após ter oferecido este último sacrifício, após ter oferecido esse completo e perfeito sacrifício, ele está agora assentado
à destra de Deus Pai. Que imagem interessante é essa? E o que essa imagem nos faz perceber a importância deste novo e a sua superioridade em relação ao primeiro. É porque os sacerdotes, lá do Antigo Testamento, eles todos os dias deveriam oferecer os mesmos sacrifícios. Todos os dias eles repetiam aquelas ações. Todos os dias eles tinham o labor de estar oferecendo sacrifício pelo povo. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, o sumo sacerdote, tendo realizado a sua obra, essa obra foi completa. E agora ele está sentado à destra de Deus Pai. O que o autor tenta nos mostrar é que o sacerdote não precisa mais repetir sacrifícios. A obra foi completa, a obra foi aceita. Deus em Cristo agora, por meio de Cristo agora, está satisfeito conosco, porque nós, por meio de Cristo, fomos perdoados, fomos reconciliados. Agora nós temos o livre acesso ao nosso Senhor. Mas essa questão do livre acesso é uma discussão e um entendimento que nós vamos adquirir no nosso próximo estudo. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte, dessa compreensão que fizemos aqui, da primeira parte do capítulo 10 de Hebreus. Vamos agora, no nosso próximo estudo, no nosso próximo encontro, entender quais são os benefícios de vivermos agora nessa nova aliança e quais são as nossas responsabilidades. Te encontro lá.